Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Olá, sábado pela manhã, uma manhã gostosa, iniciando mais um Bastidor CBN. E hoje é um programa que, nossa, eu tenho vontade de falar com essa pessoa faz muito tempo, Fernando Braga de Bortoli. Fernando, muito obrigado por atender o meu convite. Imagina, Edmo, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho. E eu quero falar com o Fernando não é de produtora de vídeo, não é de direção de vídeo, porque ele também manja muito disso, mas eu quero falar com ele sobre aviação, da qual ele é formado na Universidade AMB Morumbi, no curso de aviação civil, manja de aviação. E Fernando, recentemente nós tivemos um helicóptero e 2 aviões, depois nós tivemos outro helicóptero perto de São Paulo, nós tivemos avião em Ubatuba. Tá para preocupar ou tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Na verdade, assim, infelizmente tiveram fatalidades aí nesses casos, né? E é algo que assusta a população, mas obviamente a gente tem que aguardar a investigação para entender os fatores contribuintes que resultaram a esses acidentes, mas a gente pode dizer que são fatores isolados e que não tem nenhuma conexão um com o outro. Então a gente não pode dizer que a aviação ela não é segura pelo fato desses acontecimentos, né, acontecerem, né, esses casos acontecerem. Então a gente tem que entender o que aconteceu caso a caso. Por que o avião de Ubatuba passou por aquela situação, por que o helicóptero perto de São Paulo também acabou colidindo, mas ultimamente nós temos aí um aumento de frota também no Brasil, nós temos uma quantidade de voos acontecendo diariamente, então são fatos muito isolados e que não torna a aviação menos segura. O Fernando é titular do Aero por Trás da Aviação, no Mais Globosat, já desde 2014, né? E sabe tudo de avião, porque eu mesmo sou fã do seu programa, sempre assisti o seu programa, e vejo você, às vezes, ensinando com um piloto dentro do avião, às vezes você mostrando o avião por fora, às vezes mostrando aquilo e aquilo lá. Você sabe que recentemente nós tivemos um avião de uma companhia aérea de Ribeirão Preto, e ele teve um acidente, morreram todos os passageiros e tripulantes. E eu me lembro que foi numa sexta-feira, e naquele final de semana, no sábado e no domingo, acabaram com a companhia aérea. Tudo que você viu de noticiário, tudo que nós ouvimos, assistimos, liquidaram com a companhia aérea. Olha, foi um negócio absurdo, sem nenhum dado. Quando foi na segunda-feira, não sei qual veículo de comunicação, fizeram uma entrevista com você. E eu me lembro perfeitamente que você disse o seguinte: olha, é uma fatalidade, sim, o tempo não estava bom, sim, estava chovendo, poderia ter granizo, mas não se pode afirmar que foi problema no avião, problema do piloto, problema nenhum, sem ter nenhuma informação. Ou seja, você trouxe uma negativa para as notícias que a imprensa estava fornecendo naquele fim de semana que passou. Exatamente, porque é muito complicado a gente gerar especulações em relação ao acidente aéreo. Nenhum tripulante ele sai de casa para derrubar o avião e para ter essas fatalidades, né? Então, obviamente a gente tem que aguardar a investigação do CENIPA quando a gente fala da parte aeronáutica. Em paralelo ao CENIPA tem a investigação da polícia, né, para entrar numa parte mais que não é a minha área, né, não de investigação para prevenção de acidentes aeronáuticos, mas sim uma área mais jurídica, né? Mas o porquê que é importante isso? Porque, como eu falei, uma aeronave ela não se acidenta por um fator só, por isso que a gente não pode falar uma causa, né? São sempre fatores contribuintes. Então são sucessões de problemas, sucessões de possíveis erros que vão acontecendo ao longo do voo até resultar naquilo. Então quando acontece um acidente, obviamente ele chama muita atenção e de uma forma muito negativa, a mídia em geral começa a espalhar informações... Especular, além de né? Não entendi, desculpa. Especular, exatamente.
Então, a partir do momento que você solta informações além do fato em si, qual que é o fato? A aeronave da tal companhia aérea é um tal modelo de avião que caiu na região tal com tantas pessoas a bordo. Esse é o fato, né? Agora, qualquer coisa além disso, que já começaram a colocar em todos os veículos de comunicação, afirmando que a questão era o gelo, ou afirmando que a companhia aérea tinha um problema A ou um problema B, nada disso é comprovado naquele primeiro momento e tem que aguardar a investigação. Porque outras afirmativas que eu até cheguei a ter contato em programas que eu participei, de pessoas que falavam, nossa, eu vi uma foto, um vídeo de um desse com a poltrona quebrada, imagina a manutenção dos motores. Uma pessoa que fala uma informação dessa, ela não tem noção do que ela está falando, porque existem diferentes tipos de manutenção numa companhia aérea, em qualquer empresa que opere um avião. Não é porque a poltrona está quebrada que a manutenção do motor não está em dia, porque são coisas totalmente distintas. Uma poltrona quebrada, ou uma janela que não abre, ou um descanso de braço que está desparafusado, isso não oferece um risco à segurança de voo diretamente. Agora, qualquer problema no motor, problema estrutural, problema em sistema, aí sim oferece um risco na segurança de voo. Segurança de voo é o valor número 1 de qualquer empresa aérea, então uma aeronave vai parar para fazer uma manutenção caso tenha algum problema. Agora, lembrando que as manutenções elas são feitas de forma preventiva na aviação. Diferente de como muitas pessoas cuidam do próprio carro que só arruma quando quebra, né? Na aviação não existe isso. Na aviação é tudo preventivo, já é estabelecido pelo fabricante da aeronave em manuais de manutenção, aquilo que deve ser trocado bem antes de possivelmente dar algum problema. Então, essas manutenções que são feitas preventivamente e para itens que podem apresentar qualquer tipo de problema na segurança, a gente chama na aviação que é um problema no-go, ou seja, não vá, né, do inglês. Então, se for constatado pela tripulação ou pela equipe de mecânicos em solo que aquele avião está com um problema no motor ou com um problema em algum sistema que pode oferecer risco ao voo, é um fato no-go, ou seja, não vá, o avião não vai voar e vai entrar para manutenção. Qualquer outra coisa que seja meramente cosmética, que a gente chama, né, estética, ou que possa oferecer até uma má impressão para o passageiro, até tirar um pouco do conforto do passageiro, como uma poltrona rasgada, um descanso de braço que não funciona, que isso não é bom, né, claro, mas não faz sentido você tirar uma aeronave da malha, da operação normal dela, para fazer uma troca dessa, né, se não oferece nenhum tipo de risco à segurança de voo. Então, isso vai... Mesmo sabendo que a estética, né, e que essa estética pode assustar quem está vendo aquele voo, aquele que vai soltar na rede social, essa famosa rede social, né? O cara vai lá, faz aquele filminho, faz aquela foto, já joga no ventilador, né? Já joga no ventilador e aí, nossa, tal avião, tal companhia aérea, acabou, enfim. Exatamente, E mesmo assim, para a companhia aérea é muito custoso você remover um avião da malha e você colocar na linha de manutenção para fazer uma troca de uma peça muito única, isolada, né, que seja mesmo algo estético. Então eles vão arrumar na próxima oportunidade de manutenção, seguindo os manuais. Agora, óbvio, se o avião está fazendo um entre voos ali, um pernoite, faz uma parada no aeroporto onde tem a manutenção disponível, eles podem fazer uma troca dessa sem comprometer a operação daquela aeronave, aí eles podem fazer. Mas questões estéticas, elas são muito diferentes de questões operacionais dentro de uma aeronave. Mas, claramente, isso causa uma má impressão para os passageiros, isso não tem dúvida, né? E principalmente também tem um fator, o econômico, né? Quer dizer, quando sai lá na televisão, no jornal, enfim, na internet, no site, que determinada companhia aérea está devendo tanto, determinada companhia aérea está mal das pernas, determinada companhia aérea está fazendo um refinanciamento de dívida. Agora, recentemente, falou-se na fusão da Azul e da Gol, que não é bem fusão, né, na realidade, até podemos falar um pouco disso, mas na medida que a imprensa fala, olha, a companhia aérea não está bem, ou está devendo, imediatamente eu vou pensar que essa companhia aérea então está economizando e não está fazendo a manutenção do avião. Exatamente, isso é um problema, né, essa informação. E muitas vezes a companhia aérea ela acaba passando por dificuldades porque a conta é muito difícil de fechar, né? Justamente porque ela segue à risca todos os programas. Então é o efeito contrário, né? Se ela deixasse de fazer a manutenção, ela estaria economizando nessa manutenção, o que seria uma negligência tremenda. Mas não.
o valor da empresa número 1 é a segurança, então os aviões, mesmo com a empresa numa questão financeira complicada, as manutenções são seguidas, porque a última coisa que uma empresa quer é que aconteça um acidente aéreo ou que seja um incidente por conta de falha de manutenção ou erro de tripulação, coisas desse tipo, né? Então, uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra, né? Realmente é difícil manter uma companhia aérea, principalmente dentro do Brasil, mas os programas de manutenção são seguidos até porque tudo isso é regulado, né? Não é uma decisão da companhia aérea. Falar, eu não vou fazer manutenção porque está faltando dinheiro. Se ele não fizer manutenção, o avião não voa, né? Anualmente, o avião tem que passar por uma inspeção anual de manutenção, onde vai ser verificado se ele tem condições de voar ou não. Se ele não tiver condição de voar, ele perde o seu certificado de aeronavegabilidade, ou seja, ele deixa de ser apto a voar. Isso é regulado por um órgão regulador muito competente, muito rígido, que é a ANAC no Brasil. E não é só a ANAC ela segue regras da Organização Internacional da Aviação Civil, que é a ICAO, onde tem aí por volta de quase 200 países envolvidos ali nessa organização, não me lembro o número exato agora, mas que rege todas as regras da aviação mundial. Então não é uma decisão unilateral da companhia aérea fazer a manutenção ou não. Se a manutenção não for feita, o avião não voa, ele é impedido de voar, ele é bloqueado. É um termo que a gente usa na aviação, que ele é groundeado, ou seja, vem do inglês to ground, né, que ele é mantido em solo. Um exemplo disso, tá? 737 MAX. Um avião fabricado pela Boeing, que passou por sérios problemas entre 2018 e 2019. 2 aeronaves caíram por problemas técnicos de fabricação. E o FAA foi o primeiro órgão regulador que é lá dos Estados Unidos a groundear o avião, ou seja, a impedir que o avião voasse. E rapidamente isso virou um efeito no mundo inteiro. E nenhum Boeing 737 do mundo pôde mais voar até que ele provasse que era capaz de voar sem causar acidentes, né? Então você vê, não é se uma companhia aérea falasse, não, eu quero continuar voando, não pode, é proibido, porque tem uma decisão de órgãos reguladores em cima disso, né? Então, eu disse, a questão econômica, o que vem na mídia sobre união aí de passivos e tudo mais, não tem nada a ver com o segmento da regra, principalmente de manutenção das aeronaves. Nós estamos de volta com Fernando Braga de Bortoli, que é especialista em aviação civil, formado em aviação civil, e que é titular do mais aéreo por trás da aviação do Mais Globosat, que está nos auxiliando aqui a dizer para o pessoal, o duro é os dados, viu, Fernando? A gente quer dizer para o pessoal, gente, vai, mas 2024, o ano passado, né? 2024 também conhecido como no ano passado, foi o ano desta última década com o maior número de desastres com vítimas fatais envolvendo aviões e helicópteros. 33 com 137 mortos, isso nos últimos 10 anos deu 650 pessoas mortas em 277 acidentes no Brasil. Mas eu, assim, basicamente, quando eu ouço falar 2024 foi o ano da última década que mais acidentes teve de avião, o que eu penso imediatamente? Olha, cresceu o número de acidentes de avião em 2024. É a primeira coisa que eu vou pensar, né? E aí, mesmo assim, ainda você acha fatalidade? Sim, é importante a gente frisar também que, de fato, teve um aumento nos números em 2024, mas o que não é publicado é que 2023 foi o ano mais seguro, né? Onde teve o menor número de acidentes. Então, obviamente, os acidentes eles não esperam o ano fechar para acontecer, né? Infelizmente, as fatalidades acontecem. Agora, um caso que aumentou bastante a questão das fatalidades foi o acidente da companhia aérea, né, em agosto do ano passado. Mesmo assim, se a gente tirar as 68 vítimas as 62 vítimas, agora me fugiu o número, se era 68 ou 62. Por aí, foi por alguma coisa perto disso. Sim. Se a gente tirar, mesmo assim, nós temos um número maior ainda de fatalidades em relação aos anos anteriores. Bom, isso se deve a um aumento de frota, né? Nós temos um aumento de frota agora crescente no Brasil. Números da pandemia, né, que a aviação ela voltando a transportar passageiros pré-pandemia, o que a gente teve um gap ali entre 2020, 21, 22, 23, né? Então em 2024 a gente voltou
aos números de 2019. Nós temos também a questão da aviação geral, que envolve treinamento de pilotos, tipo de operação. Então, se a gente pegar desses números todos, né, dá a impressão que é só avião ou avião comercial, algo do tipo. Mas no próprio painel CIPAER lá do CENIPA, tem todas as informações detalhadas, a gente consegue separar o que foi de cada área. Então a gente tem um número ali de aviões agrícolas, né, que sofreram acidentes. Aviões agrícolas têm uma operação diferenciada de outras modalidades da aviação, ou seja, são voos mais baixos, com manobras mais próximas ao solo. Então, infelizmente, acaba resultando em alguns acidentes. Nós temos alguns acidentes também de helicóptero, então a gente sempre tem que entender qual que é a operação, como é que ela está acontecendo. Então, alguns acidentes de helicópteros que ocorreram ano passado foi por volta de desorientação espacial, ou seja, erro operacional, onde o piloto entra numa condição adversa, que ele perde totalmente a referência do lado de fora e acaba se envolvendo em um acidente. Então, como eu disse no começo, são casos isolados e não conectados. É muito genérico a gente falar a aviação não está segura porque o ano passado teve um número maior. Então é importante, isso é um dado público, avaliar caso a caso o que tem, por exemplo, lá no painel CIPAER, para entender o que pelo menos das investigações que já foram avançadas, né, para entender o que cada caso trouxe. Então, a gente não pode generalizar realmente como toda a aviação, até porque se nós pensarmos que o Brasil transporta metade de sua população anualmente em aviões comerciais, eu não estou falando na aviação geral, em aviões comerciais, ou seja, são por volta de 100 milhões de habitantes, de passageiros por ano, o que é um número muito pequeno, se a gente comparar com outros países, tá? E assim, se a gente ainda somar com os voos da aviação geral, a gente chega mais ou menos, assim, porque os voos da aviação geral não tem o número exato, mas um índice de fatalidade de passageiros transportados de 0,0001%. É muito difícil a gente falar de estatística quando se envolve vidas, porque pode ser 0,0001% para todo mundo, porém para a pessoa que se envolve. Você tá economizando nos zeros aí, ó. É 0, tem que pôr 4 zeros depois da vírgula e aí vem o 1. Então, como eu falei, a questão da estatística é muito complicada, né? Sem dúvida. Mas tem uma coisa que tem que levar em consideração, Fernando, que é a aparência, né, do desastre aéreo, né? Nós tivemos, por exemplo, agora recentemente o helicóptero em Caieiras, outro em Santa Catarina, aqueles aviões pequenos em Ubatuba, esse da Passaredo, o ATR, nós tivemos o avião com a cantora Joelma, Fatal, nós tivemos com o Luciano Huck, a Angélica. O que você olha? Você olha e fala assim, nossa, porque a comoção é 100 vezes maior quando acontece com uma pessoa famosa, morrendo ou não morrendo. Aí, quando aquele avião da Coreia, recentemente também, que tinha 100 e poucas pessoas a bordo e que houve o choque com os pássaros, é um mega avião, tinha 100 e tantas pessoas a bordo. Quer dizer, é uma aparência gigante perto desse número pequeno que você está tentando demonstrar em relação à segurança de se usar o avião. Sem dúvida, o avião ele chama muito a atenção quando se envolve num acidente aéreo. E é uma coisa que traz a curiosidade de muita gente, né? Então, como eu falei, é muito difícil a gente falar com números e estatísticas quando envolve vidas e quando envolve uma imagem muito impactante. Principalmente atualmente que todo mundo filma tudo, ou seja, lá na Coreia do Sul a gente tem a imagem do acidente acontecendo, né? Coisas que alguns anos atrás seria muito difícil ter a imagem. Então, isso acaba impactando bastante e a mídia como um todo estampa isso muito claramente em todos os portais e tudo mais. Então, isso acaba chamando realmente bastante a atenção. Agora, ao mesmo tempo, existem milhares, se não milhões de aviões voando diariamente pelo mundo, né? E tudo acontecendo de maneira muito segura. Então, são poucos os casos que acontecem em relação a tantos aviões que estão voando diariamente pelo mundo. E também a gente tem que lembrar de como que a notícia é passada. Vou te dar um exemplo. Teve, infelizmente, o caso da companhia aérea lá do Azerbaijão, né, que operava um Embraer 190, um avião fabricado pela Embraer, que passou por uma área lá e foi atingido por um míssil e acabou basicamente sendo abatido, né? Logo que esse acidente aconteceu, que não foi um acidente, né? Logo que isso aconteceu, todo mundo começou a falar o nome Embraer.
de uma forma pejorativa. O avião da Embraer, o avião da Embraer. Começaram até a trazer, inclusive, informação de que o avião presidencial brasileiro também é um Embraer. E não é. Né? E tem Embraer também, mas o principal é Airbus, não é Embraer. Mas assim, foi mostrado, tentaram conectar a coisa de uma forma assim, um avião da Embraer caiu. Ou seja, você, quem é leigo, automaticamente pensa, puxa, um avião da Embraer, um avião fabricado no Brasil. Ixi, o avião Embraer fabricado no Brasil talvez não seja seguro. Não demorou muito tempo, acho que foi coisa de 1 ou 2 dias que já se comprovou que foi realmente um míssil, o avião foi derrubado. Né? Igual aquele da Malásia, que estava saindo do norte da Europa para ir lá para a Malásia. Foi um míssil também. Foi um míssil também. Agora, você não viu ninguém reportar a coisa da maneira contrária. Poxa, o Embraer foi atingido por um míssil, caiu no chão, explodiu e metade dos passageiros sobreviveram. Olha que avião espetacular para receber um impacto tão forte desse. Ou seja, a partir do momento que foi comprovado que não foi um acidente, não foi nada ao controle do piloto, que foi um míssil, a palavra Embraer sumiu dos noticiários, né? Então, é muito isso que explora na aviação. O acidente, a catástrofe, a periculosidade. Eu vou ser muito hipócrita em dizer que não há risco. É claro que há risco. Só o fato da gente estar vivo, respirando, há risco. Em tudo há risco. Nada é 100%. Mas a gente pode dizer categoricamente que a aviação ela é muito segura e ela fica mais segura a cada dia, porque cada acidente faz com que a gente aprenda mais e previna para que aquilo não aconteça de novo, né? Um acidente não aconteça pelos mesmos fatores. Quero agradecer Fernando de Bortoli, que gentilmente falou conosco sobre as possibilidades de se voar bem, de problemas de acidentes aéreos. E Fernando, vou abusar de você se acontecer algum imediatismo por aí, vou abusar de você. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu te agradeço, pode sim entrar em contato comigo, vai ser sempre um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado a todos. Pessoal, semana que vem nós voltamos com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.